fiz um post, gente, sobre a terapia ABA capacitista, né? E aí eu coloquei lá o termo que é usado nos Estados Unidos, que é o ableism, né? Ableism, falando assim mais aportuguesado, né? Mas o termo ableism, que no Brasil o termo usado é capacitismo. Bom, vocês sabem que eu costumo ler as coisas mais que circulam internacionalmente, por quê? E acaba sendo mais dos Estados Unidos, mas também da Europa, também do Canadá, de outros locais, mas coisas que circulam em inglês, porque acaba sendo o idioma mundialmente aceito, né? E aí, o que acontece? Nos Estados Unidos, né, na comunidade internacional em geral, se usa o termo ableism. E muitas pessoas ficaram, assim, às vezes não leram a legenda, pessoas que caíram nesse post, mas não conhecem a gente, não conhecem o IAC, não me conhecem, não sabem de toda a nossa história. E aí, muitas pessoas às vezes achavam que eu estava contra a terapia ABA, que a terapia ABA, que a ABA, a análise do comportamento aplicado, é uma ciência, etc, 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 e tinha toda essa questão. Só que assim, gente, olha só. Não é sobre eu ser contra a terapia ABA, porque assim, vender cursos sobre análise do comportamento é o ganha-pão da minha família. Então não é sobre, eu não sou contra a terapia ABA, porque assim, a gente tem uma pós-graduação desde 2018 para formar analistas do comportamento. Só que eu sempre tive, muito antes dessa discussão de choque elétrico que tá ocorrendo, que eu falei pra vocês também, contei pra vocês sobre isso, a questão do uso de choque elétrico como forma de punição para comportamentos para comportamentos agressivos e até mesmo para comportamentos que não eram agressivos, comportamentos que apenas eram assim, de não seguir as instruções que estavam sendo dadas. Então, assim, o que acontece? Eu sou contra a forma como as coisas têm sido conduzidas, né? E esse final de semana, até conversando com uma pessoa que me procurou no direct, esse final de semana eu conversei muito no direct, acho que por isso até que eu estou com uma dor aqui na minha mão, né? Já que o meu problema da cervical, ele desce aqui pro braço. Tenho que aprender a gravar mais áudio ao invés de escrita, mas eu gosto da escrita porque muitas vezes eu gosto de printar, postar pra vocês nos stories, pra que um aprendizado e um insight saia pra vocês também dessa conversa que eu tive com essas pessoas. E claro que eu não exponho essas pessoas, né? Eu sempre tiro o nome delas. Vez ou outra eu exponho quando a pessoa coloca algo que é público, né? Mas nem isso eu fiz esse final de semana. Uma pessoa me atacou publicamente, eu não divulguei o nome dela, porque eu acho que essa pessoa não merece palco, né? Ela não merece atenção, né? E aí, o que acontece, gente? Eu sou super a favor da análise do comportamento. Eu acredito nessa forma de ver o comportamento humano, de enxergar a aprendizagem, enxergar a programação da aprendizagem, mas eu não concordo com pessoas que prezam mais os dados do que o ser humano. Eu não concordo com pessoas que querem olhar para os dados para dizer se concordam ou não com o uso de choque elétrico. Você entendeu? Para mim, não há que ver dados, porque tudo aquilo que fere o ser humano não me interessam os dados. A gente precisa encontrar outras formas. Então, nós estamos sendo profissionais tão incapazes que nós estamos tendo que recorrer ao choque elétrico para as intervenções. Então, isso para mim não é discutível, para mim não é sobre dados. Então, eu não gosto de mentiras na área e eu não tenho nada contra quem quer ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero poder custear o estilo de vida que eu gosto, eu quero poder custear o estilo de vida que eu quero para os meus filhos, aquilo que eu quero proporcionar para eles, aquilo que eu quero proporcionar pensando na fase adulta do Dioguinho.
E eu sei que cada um de vocês profissionais tem uma história de vida, tem uma família, tem pessoas que dependem de vocês, então não tem nada de errado você querer ganhar dinheiro, você ser bem remunerado pelo seu trabalho. Mas, porém, entretanto, todavia, temos que fazer as coisas direitinho, temos que ser humanos, temos que tratar o outro com respeito, temos que respeitar aquele indivíduo, não podemos partir do pressuposto de que porque aquele indivíduo não fala, não consegue se comunicar, de que ele não tem desejos, de que ele não tem vontade, que ele não tem dor, que ele não é um ser pensante, porque ele não fala, porque ele não se comunica. Então essa semana eu recebi várias histórias, assim, uma de, por exemplo, o indivíduo emitiu um comportamento inadequado dentro da sala da terapeuta, não quis fazer aquilo que ela solicitou. Me parece que não foi um comportamento assim de agressão. E a terapeuta tirou o indivíduo da sala de terapia e foi lá para dona da terapia. Pra dona da clínica, conversar com a dona da clínica e falar várias coisas ruins sobre aquele indivíduo na frente do indivíduo. Então, assim, isso foi extremamente inadequado, isso é extremamente errado. Então, eu tive esse relato de caso de uma mãe que depois chegou para ir buscar o filho e tava lá o indivíduo como se fosse, assim, a sala da diretora e a professora da sala. Assim, uma conduta totalmente inadequada, e mesmo se isso tivesse ocorrido na escola, já seria inadequado. Tendo ocorrido num ambiente terapêutico, é totalmente errado, inadequado, péssimo, horrível. Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos tendo um movimento onde a justiça está dando liminares para custear os tratamentos no autismo. Clínicas estão se oferecendo, pegando esse dinheiro para esse tratamento e não estão prestando um bom serviço. Estão se perdendo no meio desse caminho, né? Seja de má fé, seja por falta de conhecimento, não sei aqui as razões, mas essas práticas estão erradas. Várias pessoas querendo ir fazer curso de aba, né? Eu quero um curso de aba, ela quer o curso mais barato, o curso mais rápido, e ela quer pegar o certificado daqui uma semana. Então, são esses tipos de pessoas que estão apresentando seus diplomas, seus certificados para os planos de saúde para pegar esses dinheiros aí das liminares e prestar um serviço que não sabe como. Aí depois fala assim, não, depois eu contrato supervisão, aí eu coloco aí supervisão. Só que você não vai pagar a quantidade de horas para um supervisor para que você possa fazer todas as coisas que precisam para um atendimento de qualidade. Então, já temos aí um problema. Aí nós temos as outras pessoas que vão lá e vão falar assim, a supervisão é obrigatória, tem que ter 500 horas, não sei quantas mil horas de prática supervisionada. E aí, associações querendo legislar, sendo que isso não é lei. A associação não pode legislar, a associação não pode criar lei, a associação não cria lei. Eu honestamente gostaria muito que o Ministério Público parassem essas associações que estão fazendo um desserviço para a comunidade de autistas e de indivíduos com deficiências. Porque elas estão realmente colocando coisas que são inverdades. Então, a ética, para mim, o principal que eu preciso dentro de uma ética é o ser verdadeiro. Eu não posso não ser verdadeiro, não ser transparente. Isso está errado. Então, eu tenho um valor básico para mim como ser humano. Eu sou verdadeira, eu sou transparente. Aqui eu mostro para vocês os meus erros, os meus acertos, quem eu sou. Sabe? Até aquelas coisas que eu poderia ficar envergonhada de mostrar, eu mostro pra vocês. Esse é o ser humano que tá aqui por detrás pra
conduzir as coisas dentro do IEAC e para formar profissionais. Então eu acho que isso está faltando para as pessoas que querem vender cursos. Porque não é só sobre vender curso. É sobre você fazer trocas com seres humanos. Cada um dos nossos alunos, eles não são números. Eles são seres humanos. E muitos deles, ou eles falam comigo, ou eles falam com o Diogo, ou eles falam com as meninas que trabalham comigo, que são pessoas que estão comigo. A mais nova tá comigo aí há 6 meses. Então, assim, mas a grande maioria tá comigo há anos. Então, assim, as pessoas já me conhecem, as pessoas já conhecem a nossa índole, as pessoas trocam ideia comigo, trocam ideia com o Diogo, tanto que às vezes as pessoas conversam com o Diogo que eu nem sei. E aí as pessoas falam assim, aí eu e o Diogo às vezes conversando, ele, essa aluna X, eu falo, ele, ela conversa muito comigo. Então assim, a gente sabe, a gente tá por dentro do que tá acontecendo. Sou eu que respondo os meus directs. Eu tô lendo os meus directs, eu tô lendo o que tá acontecendo, eu tô por dentro, né? Eu tava no hospital sábado, eu tava trabalhando minutos antes de entrar no centro cirúrgico. E eu tô falando isso não é pra me vangloriar, pra falar que eu sou melhor que os outros. Tô falando isso porque é quem eu sou, é quem eu gosto de ser. Eu gosto dessa posição, entende? Eu gosto da posição de trabalhar de domingo a domingo. Eu gosto, e eu acho que o resultado que eu tenho é uma consequência de como eu conduzo as coisas, entende? Então, queria muito deixar isso pra vocês também de lição, de história, de ponto de reflexão pra prática de vocês. Então, esses esclarecimentos, esses pontos, e a gente poderia ficar horas aqui falando sobre diversas coisas nesse assunto, mas agora eu vou chamar minha convidada, porque eu queria muito abrir a live com essa reflexão, com esses pontos pra trazer pra vocês, tá bom? Bom, deixa eu chamar aqui minha convidada. Tudo jóia, bem-vinda, boa noite, obrigada por estar aqui comigo. Obrigada, Michelle. Eu que agradeço estar com você. Estava aqui escutando toda a sua reflexão. E assim, como é difícil, né? A gente sabe como que é difícil tudo isso que a gente passa, né? Principalmente você, assim, né? Que é uma figura mais pública. É complicado. Sim, são pontos. Muita gente desanima, sabe? Existe, né? Eu não sei se você já teve algum colega, alguma colega mas eu tenho muitas pessoas que às vezes chegam pra mim no direct e falam assim, profissionais, eu desisti de trabalhar com autismo porque nossa, eu tô tão cansada dessas coisas, assim, eu não preciso disso, eu vou atender em outra É. área que pra mim vai me dar uma saúde melhor. Não sei se você já ouviu isso. Sim, muito. Muitas vezes a gente escuta. Uhum. E acaba Exato. desistindo mesmo, né? Tem um sonho lá na frente e fala, não, é muito complicado, deixa pra lá. Eu falo, já Exato. não é assim, né? A gente vê que não é uma área fácil, é uma área difícil, que você tem que estudar muito, você tem que saber muito. E ainda vem, né, essas críticas, essas coisas que não Sim. leva a nada, não leva a nada. Tem questões interpessoais entre profissionais, É, questões de pessoas que querem mandar na área X, na área Y. sim. Eu realmente, assim, eu nunca vi nada, honestamente. Diogo, a gente conversa muito sobre isso. Eu nunca vi nada parecido em nenhuma outra área como as coisas que eu vejo dentro da análise do comportamento no mundo do autismo. Sim. Eu nunca vi nada igual. Assim, se você conta para pessoas que não são da área, quando a gente conversa com pessoas, não sei se acontece com você. Quando acontece, você tá lá conversando com alguém sobre isso, amigos e tal, pessoas que trabalham em outra área. E aí você Sim. conta, as pessoas acham às vezes, não. Você tá inventando, você tá exagerando. Não é assim. Diogo achava isso. Diogo, meu marido, achava isso quando ele não tinha entrado nesse mundo. Ele achava que eu exagerava, que tinha isso, que tinha aquilo. Aí ele acabou de entrar, inclusive. O Diogo acabou de entrar, eu falando dele. Ele não acreditava que a área era como ela é. Só depois que ele colocou o pé e ele começou a ver com os próprios olhos, é que ele falou assim, gente, nunca vi nada igual. É Sim.
surreal as coisas que acontecem dentro da análise do comportamento no autismo. Então, assim, loucos. Mas é o que eu falo, gente, não desanima, não. Segue fazendo o seu trabalho, segue fazendo o que é certo, segue fazendo aquilo que você acredita, trazendo a sua verdade. Se você estiver falando para uma pessoa, não tem problema. Vai Isso. falando, vai fazendo a sua verdade, vai ali. Um dia essa conta vai chegar. Um dia você vai receber esses frutos aí do que você está fazendo, agindo com seriedade, agindo com honestidade, com transparência, com verdade. Sem falar o bem que isso faz pra gente mesmo, né? Sim, sim. É a nossa busca, né? E eu também, assim, né? Eu venho aí da área da psicologia, da neuropsicologia, e eu acho também a área da análise do comportamento mais complicada nessa questão interpessoal mesmo. Até assim, de algumas, né, não sendo antiética, mas assim, supervisores que eu já tive. E parece que assim, era um monstro, uma coisa que eu saía arrasada, arrasada da supervisão. Eu muitas vezes eu chegava e falava assim, não, eu vou parar. Eu não quero isso pra minha vida, eu não Porque assim, você passou quero. por 5 anos de uma faculdade de psicologia. Já vamos contar pro pessoal, Sim, você falou, né? Eu vim da psicologia. Então você fez 5 anos de uma faculdade de psicologia, que é uma faculdade densa, não é uma faculdade assim fácil, tem muitas horas de estágio, é uma muitas. faculdade densa. Sim. E aí depois você fez pós em neuropsicologia. Eu fiz psicopedagogia primeiro. Ah, você fez psicopedagogia Eu fiz primeiro e depois psicopedagogia. Aí depois eu fui para neuropsicologia. para neuropsicologia, justamente. Então, assim, e é o que eu falo, né? Nem entre as áreas, olha que eu não sou psicóloga, mas eu sei que eu converso muito com vocês. Nem entre as áreas, por exemplo, se você pegar uma pessoa da Gestalt com uma pessoa da cognitivo comportamental, nem essas pessoas elas vão brigar tanto, elas vão ser tão aversivas uma para outra, como as pessoas da Não, análise do comportamento são diante das outras. Essa é a sim, área que mais fala de uso de reforço como forma de aprendizado, mas é a mesma área que não utiliza para si próprio, em suas relações, o reforço. sim. É É isso mesmo. louco. É louco, é. E olha que a área da neuropsicologia é uma área muito complicada, uma área muito difícil, uma área que a gente, assim, né, tem a questão da interpretação, tudo é difícil. E só que, assim, parece que era tudo mais leve. Tem discussões dentro da neuropsicologia, por exemplo, da forma como você conduzir um determinado teste, ter uma Sim, profissional pegar e de repente te condenar, como que você conduziu isso aqui, não concordar, igual você falou, com a interpretação, mesmo é uma área que também complexa que tem as suas questões, né? sim, sim, aham. Mas assim, né? Você vai explicando, você tem o teu raciocínio clínico ali. E a outra pessoa, muitas vezes, é ok, é igual você falou, né? Tem a abordagem a Gestalt, a TCC, a comportamental cognitiva. A gente vai se achando, a gente vai se encontrando. E agora a análise do comportamento, sinceramente, no começo eu falei, eu acho que não é pra mim, não. Não é, acho que eu vou desistir. Ainda mais você que, tipo, assim, se eu saísse de uma faculdade, assim, sem todo o background, assim, que eu tive, que foi, tipo, direto voltado pro autismo e tal, toda a minha história, mas, assim, se eu fosse vocês, eu acabei de sair de uma faculdade de psicologia. A neuropsicologia te possibilita mil coisas, é uma área legal, é uma área que também te possibilita em forma de, a questão de ganhos assim legais, porque você faz a Sim, avaliação, você é muito procurada quando você faz um bom trabalho. As pessoas neuropsicólogos são muito procurados para fazer a avaliação e não é só para sim, autismo, é para TDAH, é para uma série de coisas, tudo. é para
transtorno de aprendizagem, tudo passa Sim, pela avaliação neuropsicológica, não é? até idoso, né? Demências Idoso, aí, tudo. justamente. Uhum, Justamente. Então, assim, então, ou seja, é uma área que, nossa, você tem muita coisa ali à sua disposição de caminhos abertos para vocês. sim. E aí eu também me questionaria, eu falava assim, gente, eu não preciso disso, não. Eu sofri tanto, igual eu sei que uma pós em neuropsicologia, uma pós boa, também não é barato, Não né? Eu imagino é? que a Imagina. também tem pós e pós, mas as pós boas não são Sim. baratas. E Não, os não foi barato. testes, você sempre tem que estar comprando teste, também não são baratos. Não, sempre se atualizando, porque assim, né? Todo ano tá saindo teste. Todo ano a gente tem que se Exato. atualizar. Exatamente. E aí você pega e vai falar assim, gente, eu vou me colocar numa posição desta. Não vou, não. Então, assim, quando as pessoas ficam, realmente é porque elas gostam. Porque se você tem outras alternativas e mesmo assim você fica, assim, alguma razão muito grande você tem. Igual eu tenho uma razão muito grande que é meu filho. E depois se tornou uma empresa, que aí se tornou outras pessoas precisando daquilo. Mas eu vou falar pra vocês, uma coisa que eu nunca falei, e eu vou falar aqui pela primeira vez pra você, Josiane. Eu já pensei também em falar, já cheguei várias vezes pro jogo e falar assim: olha, vamos largar a mão, vamos focar na educação, porque é um público maior do que o público da saúde. Vamos focar em formar pessoas nessa área, claro, pegando coisas da análise de comportamento, mas não necessariamente com essa bandeira de ter um instituto que tem esse nome. Vamos mudar o nome do instituto, vamos chamar outro nome, vamos mudar. Me dá essas loucuras. Por quê? Porque tem horas que você fica muito cansado, você fica muito exausto. Você fala assim, meu Deus, eu não quero isso, eu não sou assim, eu não me abasteço dessas fontes, essas coisas elas me fazem mal, não quero, não É, preciso, mas tem outros caminhos. Mas aí eu sim. penso, gente, e assim, depois desse negócio do choque, sabe, desse ano, eu fiquei, desse ano não, desse mês agora, né? Eu fiquei muito assim, eu falei, não, mas eu não quero ter minha imagem associada a pessoas que usam controle aversivo, usam choque elétrico. Não, não quero isso. Não é como eu penso. E já tem um tempo, sabe, que eu tenho seguido e visto o que os autistas adultos têm falado. Até me parece que tem um estudo. Hoje eu comecei a ler ele no cinema. Mas eu não terminei, porque ler no celular é muito ruim, né? E aí eu não consigo me concentrar muito bem. Eu gosto de ter ali o papel, ou se não ler no iPad, que eu tenha a caneta, que eu vá riscando ali. E tem um estudo que depois eu vou até postar sobre isso. Esse estudo parece que ele é até criticado metodologicamente, mas que falam sobre foi feito um questionário, parece que mais de 200 indivíduos que passaram por terapia ABA em algum momento da vida. E a maioria declarou que sofreu de estresse pós-traumático, que em inglês é o PTSD, né? PTSD. Déficit de transtorno pós-traumático, né? O que são sintomas que você tem de ansiedade, de pânico, por exemplo, pós alguma situação traumática que você viveu. Então, a gente. Aí, isso quando saiu, parece que esse estudo é de 2018, esse questionário. Depois eu vou postar aqui para vocês. Mas, assim, isso para mim é muito absurdo, porque não é como eu nunca. Vocês que me conhecem sabem, não é como eu nunca ensinei nada aqui dentro do IAC, produzir nenhum tipo de conteúdo com essa rigidez, nesse sentido. Então, assim, e muitas pessoas têm medo de falar sobre isso, porque eu poderia deixar de vender meu produto quando eu falo sobre isso. Mas eu
minha consciência me diz que eu tenho que falar, e é por despertar essa consciência nas pessoas que de repente isso vai ser um diferencial, que as pessoas vão me escolher e falar assim, não, eu quero seguir nesse lugar aqui que pensa assim, que tem essa forma de ensinar sobre a análise do comportamento. Então, para mim, é sobre essa questão, assim, até porque é um valor para mim que não é negociável a não transparência. Então, assim, todas essas crises existenciais, elas passaram por mim, como passaram para você, como passaram para outros Para colegas. todos. Sim, E como que você entrou e decidiu ficar, então, falando de todas essas crises aqui existenciais que a gente tem, que eu, por exemplo, eu decidi ficar porque eu acho que mais pessoas precisam ouvir o que eu tenho a dizer e mais pessoas precisam ser formadas da forma como eu ensino. E eu tenho isso como uma missão de vida, não só algo para ganhar dinheiro, porque eu tenho outras ideias, eu tenho outras perspectivas, assim como você, igual a gente falou. Seriam sim. outros caminhos que eu poderia perseguir, assim como eu comecei o IAC do -20, eu poderia começar outra coisa também. Mas eu acho que é uma missão, acho que eu tenho a minha visão assim cristã de pensar que Deus colocou isso no meu Sim. caminho, Isso. Deus tocou no meu coração de certa forma, ele me mostra algumas coisas, ele me faz passar por algumas coisas, e eu acredito que eu não posso virar as costas para a minha missão. Acho que é aquilo, Uhum. né? Deus coloca a gente para viver certas coisas, mas ele não revela o processo pelo qual a gente vai passar. Então, eu acredito que eu preciso ter fé, mesmo não sabendo o processo, no que tudo isso vai dar no futuro, mas que eu preciso seguir, porque ele me mostra, através dos resultados que a gente tem, dos alunos que a gente tem, das mensagens que eu recebo, que eu acredito que são sinais que ele me mostra que eu preciso seguir. E Isso. você? Como que foi? Porque você também teria outras portas abertas. Sim, sim. E tudo isso que você fala, né, que tem o outro lado, isso é gratificante, né, Michele? Eu acho que assim, né, eu também, assim, eu sou cristã também, acredito muito. Eu falo, não, se tá colocando, eu vou ver, né? Até na onde que eu posso ir. Porque eu falo, se Deus colocou, eu tenho um propósito. E eu pego isso pra mim, né? Eu falo assim, não, é um desafio, né? Depois eu vou me sentir melhor, eu falo. Depois muitas vezes, né, a gente fala assim, né? O outro, né, vem sempre com essas coisas atacando a gente e vai ver que assim é ele que não tá bem, né? É Sim. ele que precisa, né, de cuidados, de um olhar aí. Então eu falo, não, isso não é pra mim, né? Não, eu vou seguir minha vida, eu vou tentar, né? E para mim, assim, na análise do comportamento, também, assim, quando eu comecei a avaliar, né, eu falo que, assim, sempre vinha muito autista, né, que chegava assim, né, com o médico colocava hipótese diagnóstica, né, TDAH. Ah, Uhum. TDAH, né? Falei, então vamos lá, né? E aquela criança na minha frente, aí eu começava a ver e falava assim, gente, não tem nada de TDAH aqui, não tem Uhum. nada de opositor aqui, essa criança é autista. Então, Uhum. assim, e foi, e um, e outro, e outro. E aí eu vi que aqui, né, eu moro em São José do Rio Preto, e tem neuro que já falava, ó, vai com a Josiane, vai com a Josiane. Tinha neuro que me dava um feedback, nossa, Josiane, olha, essa criança já com 12, 15 anos, ninguém sabia, né? E aqueles laudos, tudo tem que ser muito minucioso, muito detalhado, né? Até para você dar essa hipótese diagnóstica. E eu vi que assim, sabe quando faltava algo, né? Tinha essa avaliação, tudo, mas eu falava assim, nossa, tenho umas amigas que já tinham começado a análise do comportamento e elas me falavam, né?
Porque na avaliação ali tinha certos comportamentos que eu falava assim, gente, né? O que eu faço? Porque assim, a avaliação neuropsicológica, ela é muito criteriosa. Então, assim, tem testes, né? Você não pode dar dicas, você não pode. Mas eu falava assim, não, mas depois, né? O que eu faço com tudo isso? E muitas vezes eu falava, olha, ele precisa de aba, ele precisa disso, daquilo outro. Eu falava, nossa, mas se eu pudesse trabalhar essa criança, se eu pudesse Uhum. pegar, né, ver esses comportamentos. E aí eu fui, assim, tendo esse interesse. Aí eu fui atrás, né, tava terminando aí a neuropsicologia. Aí comecei a fazer a pós de análise do comportamento. E aí eu fui assim me encantando, né? Dentro da psicologia, a gente tem, né, uma matéria Uhum. Você teve muito desde o contato na segundo ano. faculdade? Eu tive. Eu tinha um professor que ele realmente era, assim, Uhum. comportamental. Na época a gente falava que era comportamental Sim. radical, né? Que era a Uhum. diferença do TCC aí, do cognitivo. E eu adorava, né? Tem um livro que ele está guardado até hoje, que era dos comportamentos, e tinha os ratinhos em laboratório, Sim. né? Aham. E eu Modelar o gostava. comportamento do rato. Isso, modelagem, tudo. E eu adorava isso, né? Eu sempre gostei. Depois fazer o gráfico dos comportamentos, tudo. E aí, depois, no final ali, dentro da minha faculdade, não tinha. Esse professor acabou saindo e não tinha pra gente fazer a clínica em comportamental. Aí eu fui na mais próxima, né? Eu falei, então eu vou na cognitiva. Aí comecei a fazer, mas sabe, sempre que aquele assim, dentro da cognitiva, tem muitas coisas que é a comportamental, que é a análise do Só muda de comportamento. nome, né? Tipo, como a gente vai chamar cada coisa, muda-se. Aham, muda-se. Uhum. Mas muitas coisas eu falava assim, gente, isso é isso naquela outra abordagem. Só Uhum. mudou o nome aqui. E aí eu fui me encantando por aqueles pacientes. Aí eu falei, não, eu vou investir, né? Mas o que E te hoje, pegou foi muito a questão da avaliação, né? Assim, o que esse sim, público começou a cair para você foi geralmente de encaminhamento de neuropediatras para que isso. fizesse uma avaliação neuropsicológica. Isso. Uhum. Mais crianças? Crianças e Mas criança, adolescentes ali? tem adolescentes. Hoje o público é maior em crianças, mas no começo aí vinha bastante adolescente. Acho que hoje, né, os médicos, os neuropediatra já tá com, né, vamos falar com essa sacada de olhar e falar, Sim, não, já vou encaminhar. Antes sim. não. Antes já vinha mais tardio mesmo. Uhum, sim. Acaba sendo. Tá muito em alta, né? O que é bom também, né? Porque Que aí tem bom. mais consciência das pessoas e com isso vão se investigar mais. Então é um ponto positivo, né? Sim, E, sim. e como que você me conheceu e conheceu o IAC? Aqui pelo Instagram? Foi. Mas assim, como eu já tinha amigas na área, elas Uhum, sempre falavam. Eu lembro que eu tenho dois filhos, né? E teve ele fez fono, tudo. E eu lembro que ela falava pra mim, Josi, eu tô fazendo o VIP Map com a Michelle. Eu falei, gente, né? Deixa eu ver, peraí, né? E aí uma outra amiga também que estava fazendo, né? Eu estou fazendo um curso com a Michelle. E aí a gente começou, aí eu falei, nossa, por isso que agora eu faço, assim, tô adorando o teu curso. Nossa, eu falo assim, você começa lá de trás, eu tô fazendo o manual da comunicação no da autismo. comunicação. Isso. E lá você fala até do VipMap. Eu falei, olha, Sim, que tá lá dentro. beleza. Isso, tá lá dentro. Aham. Então, assim, passo a passo, né? O introdutório ali, que você fala toda aquela pincelagem do desenvolvimento infantil. Isso é muito legal. Eu falo assim, né? Por mais que a gente tenha essa bagagem aí,
né, que eu já vim da área da psicologia, mas é gostoso você escutar de novo, você ver que assim, não, é rever tudo isso, ver que você está indo para o caminho certo. Então, assim, nossa, adoro teus cursos. Sou suspeita, enxerga. Que bom, fico feliz, assim. E por que que você... muita gente não sabe, né, que por que que o VibMap deixou de ser VibMap e passou a ser Manual da Comunicação no Autismo? Porque não era justo comigo eu ter um curso que se chamava Entendendo o Protocolo VibMap, sendo que o que Sim. tinha lá não era só entender o protocolo VibMap, era ensinar alguém desde a avaliar até intervir. E isso, quando era só entendendo, só com o conteúdo do Entendendo o Protocolo VibMap, já era isso que eu dava para os alunos, desde a avaliação até a intervenção. Por quê? Porque o VibMap seria só você fazer a avaliação, seria eu te ensinar a Sim, fazer a avaliação. E beleza, seria como você já deve ter feito o curso de SOM-R, que é um teste neuropsicológico, para quem não sabe, do sim, VISC, que é outro teste neuropsicológico. E aí é uma coisa, você ensinou a avaliar, até muitos cursos devem até ensinar você a fazer o relatório, você interpretar, porque o teste você tem que saber interpretar, senão você não conclui o teste com o seu relatório final ali. Beleza. sim, sim, Só que na avaliação neuropsicológica, o seu produto final do teste é o seu relatório. Numa sim, avaliação como o VibMap, o seu produto final não é para ser o relatório. O seu produto final é para ser o plano de ensino individualizado daquele indivíduo. sim. A intervenção, Então, né? É. exatamente. Então, quando a gente começa a elaborar um curso desse, várias coisas eu olho e falo, não, mas isso aqui meus alunos precisam saber. Não, mas isso aqui meus alunos precisam saber. Não, mas isso aqui também. Não, mas isso aqui também. E nesse isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, juntou que tinha um outro problema. O problema dos indivíduos que já tinham passado do VibMap, que não fazia mais sentido você fazer o VibMap. Por exemplo, de repente, um, um autista adulto. Por quê? Porque aqueles marcos que são, do ponto de vista do desenvolvimento apropriados, são coisas que já passou o tempo. Você não vai É. ensinar um autista adolescente a apontar. Você não vai ensinar ele a brincar com o carrinho, a falar assim: o que que o gato faz? Miau. O que que o cachorro faz? Au, au. Isso você não vai trabalhar com um adolescente, com um adulto e até com criança mais velha. Você não vai trabalhar isso. Então, eu precisava ter recursos também para atender esses indivíduos e também um outro ponto. E aquelas outras habilidades que o VibMap não avalia? Independência, autonomia, questões na escola, as primeiras Isso. habilidades relacionadas à alfabetização, as questões de coordenação motora fina e motora grossa. Como é que faz? Então, É. eu criei formulários para avaliar essas questões que o VibMap não avaliava. Então, isso não é VibMap, isso foram coisas que eu criei. Então, eu criei o Manual da Comunicação no Autismo. E aí vieram outras coisas, porque eu entendia que aquilo precisava ser feito em 5 passos. Que é a questão: primeiro eu avalio, depois eu traço objetivos de ensino, depois eu coleto dados desse processo para saber se aquilo está funcionando, se aquilo não está funcionando. Depois quer dizer, antes eu escrevo os programas de ensino, eu escrevo primeiro os objetivos de ensino, depois os programas de ensino, depois eu coleto dados desse processo e depois eu treino pais. Então, eu preciso ter coisas dentro desses 5 passos. E aí, para eu avaliar, eu preciso ensinar para todo mundo de desenvolvimento infantil. Para eu poder escrever objetivos e programas de ensino, eu preciso ensinar as pessoas. Então, como ensinar o indivíduo a pedir? Como ensinar a nomear? Como ensinar a linguagem receptiva e habilidade de imitação, de brincar, enfim, todas essas coisas. Então, tudo isso está dentro do Manual da Comunicação no Autismo. Sim. Então, um curso, outro de VibMap
ele não tem essas coisas. Então, assim, só para as pessoas terem ideia, né? Igual, sexta-feira eu acabei de colocar uma aula nova lá. Tem 200 horas de conteúdo aqui. Uma Sim. pós-graduação Lato Sensu são 360 horas. Não é à toa que os alunos falam, isso aqui é uma pós-graduação. É uma E olha que eu, pós-graduação. e olha que eu desafio vocês a pegar uma pós online e ver lá mesmo que ela tenha um número de horas maior, que tenha ali, porque a gente coloca mais horas, porque tem leitura, tem outras atividades. Mas Sim. assim, de horas mesmo, muitas vezes você não vai ter essa quantidade de horas, como tem na nossa pós, como tem aqui no manual. Então, assim, é muita coisa que só quem é aluno sabe, né? Às vezes as pessoas não entendem, acham que, Michelle, você tá falando isso porque você é marqueteira, porque é isso, porque é aquilo. Não, porque a gente sabe o que a gente está falando e a gente sabe os resultados que os alunos que passaram por esse processo, eles têm, são diferentes dos resultados dos alunos que não passaram por esse processo e não têm. Então é como, igual você falou, Sim. da sua pós de neuropsicologia. Tem colegas que eu imagino que você tenha que não sabe realizar da forma adequada o teste X, não sabe interpretar, não sabe algumas propriedades básicas da neuropsicologia. Você concorda comigo? Sim, sim. Uhum. Concordo, sim. Tem vários, assim, né? Que tem até uma amiga que a gente fala assim, que tem alguns neuropsicólogos que precisa debruçar em cima de livros, né? Assim, estudar, precisa estudar, porque você vê que você fala assim, nossa, como, né? Não sabe isso? Como que não percebeu isso? Mas é falta mesmo, assim, né? Falta de conteúdo, falta de estudo. E eu Base, vejo né? assim, a Base. base e nesse curso, assim, eu tô aprendendo muito, porque igual você falou, né? Tem esses 5 passos, então assim, você vai explicando, é uma coisa que agrega muito, muito. Então assim, você vai saber avaliar, você vai saber depois o que que você faz com isso, né? Porque assim, eu falo que hoje eu consigo avaliar, hoje eu consigo aplicar o VipMap, o Wables, consigo. Mas e depois, né? Eu Uhum. me pegava muitas vezes assim, gente, cheguei nos objetivos e agora? Uhum. Por onde que eu começo? E os programas? Meu Sim. Deus, será que eu estou indo para o caminho certo? Então, assim, qual que é o pré-requisito para isso? O que que eu preciso saber? Porque senão fica fácil, né? Ah, o VipMap dá isso, então vamos lá, gente, vamos trabalhar imitação, vamos trabalhar mando, vamos trabalhar. Eu falo, não, a gente tem uns pré-requisitos, né? Então E precisa, tem a gente programas precisa. individualizados para cada indivíduo. Então, você vai sentar e vai planejar a Sim, intervenção do João, do Pedro, da Maria. Então, não é tipo, início de intervenção, vamos colocar imitação motora, pareamento ao modelo, para todo mandos mundo. por 20. Então, assim, não é assim. Sem falar que tem um monte de prática que as pessoas estão fazendo que elas não são apropriadas, gente. Como, por exemplo, treino de contato visual. Então, treino de contato visual já é um treino que não tem sido feito, porque o contato visual não tem como ser um treino. Sim, Então, hoje, os analistas do comportamento que ouvem as comunidades neurodiversas, então são aquelas pessoas, né? Quem são os neurodiversos, neurodivergentes, a discussão sobre neurodiversidade, são aqueles indivíduos que são atípicos, que têm alguma questão que não é um cérebro neurotípico. Então, hoje nós estamos tendo profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, analistas do comportamento, jovens que estão advogando em prol da neurodiversidade e em prol de como que eles se sentem quando você força eles a fazer determinada coisa. Então, e uma questão que tem sido muito discutida é essa questão de forçar alguém a fazer contato visual com você. Porque a ideia do contato visual, as pessoas têm muito que, se ele não faz contato visual, então ele não está prestando atenção em mim. Não, e muitas vezes ele está prestando atenção em tudo que você está falando, mas ele não consegue fazer contato visual, ou ele não faz um contato visual tão demorado. Então, assim, o meu próprio filho teve treino de contato visual, mas essa era uma prática que eu não faria hoje. Por quê? Porque na época eu não tinha esse conhecimento. sim, E a gente vai ver muita gente fazendo essa prática porque
Nós temos analistas do comportamento que tem um probleminha que se chama flexibilidade psicológica, que é Sim. serem rígidos demais, não terem a flexibilidade, não se adequarem a mudanças, não conseguirem reconhecer que não, isso aqui tá errado, isso aqui não é para ser assim, não faça isso. Sim. Então, esse é um problema. Então, a gente tem que aprender a ouvir o outro, a ouvir os neurodiversos que hoje têm condições de se comunicarem, de trazerem a perspectiva deles. Junto com isso, a gente vai estudando, a gente vai vendo sobre outras práticas, e isso vai formando o nosso conjunto de práticas que tem um olhar para o respeito ao ser humano sempre. A gente não quer transformar um autista em não autista. Não é esse o objetivo da terapia ABA, que é por isso que ela é muito criticada por autistas adultos. Sim. Mas eu entendo isso e eu respeito por quê? Porque eu sei como são os analistas do comportamento. Então, eu acho que eles têm razão, mas eu tô aqui nadando contra a maré e buscando fazer um trabalho diferente. Então, assim, não é sobre transformar um autista em não autista. É sobre ensinar para ele habilidades de comunicação, fazer com que ele seja independente, o mais possível, que ele seja autônomo o máximo possível, que ele possa se comunicar, que ele não se coloque em situação de perigo e vulnerabilidade, que ele não se coloque numa situação de assédio, de bullying, enfim, situações de periculosidade, que são coisas que vão fazer mal para ele e para sua família. E é assim como a gente olha para qualquer criança, igual você é mãe. É, Sim. é, é como você olha para os seus filhos, e é como eu olho para o meu filho atípico e para o meu filho típico. Então, acho que isso são pontos, sim, que a terapia ABA ela nos ajuda, mas que, para mim, ela não é uma religião, ela não é uma ideologia, ela não é uma filosofia de vida, e eu só posso viver isso, respirar isso e viver o Skinner e ir lá pro túmulo dele. Não, para mim não é sobre isso. Assim, algumas pessoas têm essa relação próxima, enfim. Eu não tenho, e para mim não é uma relação saudável, porque não é algo que eu tô buscando. Eu tô buscando realmente os pontos que vão ajudar aqueles que precisam aprender, os neurodiversos. Para mim é sobre isso. E eu acredito que é como é para você também. Sim, sim. É essa linha mesmo que a gente segue, né? A Exato. gente tá aí, ajudando E aí. exato. E aí seu trabalho hoje, então, ele é de avaliação e intervenção também. Sim, sim. Uhum. Hoje sim. Tem muitos que eu faço a avaliação e depois as mães falam, ai, Josi, aí eu explico, né, quando eu já coloco a conduta, a questão do ABA e, né, fono, terapeuta ocupacional, integração sensorial também, que hoje sim a gente, né, graças a Deus aí também a demanda vem crescendo aí, que a gente vê que isso também contribui bastante. Então, muitas vezes, assim, as mães começam, ah, não, Josi, eu já vou, então eu vou ficar com você, eu já faço aba também. E querendo ou não, assim, né, já peguei vínculo com aquela criança, então é um trabalho gostoso. Sim, você acabou sentando Particularmente o adoro. pé e gostando. Sim, sim. Mas assim, né, eu falo que a avaliação, é igual você falou, né, tem um fim, né, a avaliação neuro, porque eu não Sim, fiz reabilitação, né, que eu falo que também é uma intervenção. Eu já fui sim. mais pro lado do ABA. Uhum. Então eu faço, né, mas muitos assim acaba, né, eu já encaminho, faço os encaminhamentos e só vai voltar depois de um ano e meio para fazer uma reavaliação. E o ABA Uhum. não, né? O ABA eu falei assim, né? Que hoje eu não tenho agenda hoje. Hoje a minha agenda tá cheia porque assim, eu vou ficando, né? E eu fui ficando com os pacientes, então hoje eu Uns tenho meses. mais. Uhum. Hoje eu tô com mais pacientinhos aí em aba do que em avaliação neuropsicológica. Sim, desses que vão vir fazer a avaliação e aí vão fazer o que tem que ser feito e depois vão voltar para você para uma reavaliação para comparar, que seria o Sim, trabalho ali do neuropsicólogo.
Sim, sim. Uhum. Aí futuramente volta. Mas agora eu tô mais assim, né? É que a gente assim, né? Eu trabalho com operadora de saúde. Uhum, Então, é o treino, o que que eles falam aqui? É treino parental. Então, uhum, assim, a gente tem que trabalhar aí os pais, tudo. Tem também as liminares, né, que hoje, principalmente aqui para nós, tá bastante assim. Acho que os médicos assim, né, conseguiram entender toda essa questão, assim. uhum. Só que liminares ainda eu tô, vamos falar que é intervenção direta, né, intervenção aí intensiva. Eu tô ainda me assim estruturando o meu espaço, a Uhum, clínica, tudo para atender essa demanda também. uhum, Mas vou entendi, chegar lá também. entendi. É, porque as liminares, quando estão sendo concedidas, estão sendo com o número de horas, né? Eu até sou totalmente, eu brinco, vocês sabem que eu sou totalmente alheia a esse mundo. Eu também. Uhum. É uma briga, assim, né? Porque eu acho que isso, assim, quem faz a avaliação toda, né? O analista do comportamento. E a gente sabe ali, a gente tá vendo, a gente sabe, né? Esse olhar, assim, para ver o quanto que essa criança precisa. E assim, né? Parece que é meio copia e cola, né? Sempre vem os mesmos, né? Sempre é 15 horas, é 20 horas, que eu falo assim, gente, não. Depois, a hora que você vai avaliar, você vê que não é por aí. Sim, exatamente. É, a gente precisa ver a necessidade de horas individualmente. E essa Individualmente. necessidade de horas, ela também ela é flexível, ela é algo que ela vai mudando, o número de horas de cada profissional ele vai mudando. Então a gente precisa ter todas essas questões pautadas e não ser um copia e cola, nem de programas, nem de prescrição de horas. Isso. Então, assim, se a gente tivesse uma escola efetiva, a gente já garantiria para todo mundo, porque, né, 99% das crianças frequentam a escola. Vamos colocar Sim. 1% das pessoas que de repente fazem homeschooling. Então, assim, a gente já teria. Mas mesmo quem faz homeschooling também segue uma rotina como se estivesse na escola. Então, está sendo garantido pelo menos 4 horas para esse indivíduo de ensino de algum tipo de repertório, geralmente acadêmico e pedagógico. Porém, a gente precisa ver que tem alguns indivíduos que não estão prontos para esse ensino, porque a gente vai ter que ensinar Uhum. outras coisas de linguagem, de comunicação, para que ele esteja pronto para aprender sobre letras, sobre números, sobre conteúdo de história, de ciências. Então, esse é um ponto. Mas, enfim, eu teria 4 horas. Se eu tivesse 2 horas, 3 horas de intervenção, 5 dias por semana, 3 vezes 5 já seriam 15 horas. Então, 15 horas já é algo alto. Então, Uhum. imagina 30 horas, 40 horas. É É, muita coisa. pois é. Então, assim, meu próprio filho faz 15 horas. 15. Atividade de 8h30 às 11h30. E à tarde está na escola, mas está na escola sobre todo um direcionamento utilizando a ciência do comportamento como uma forma de organizar o processo de aprendizagem dele. Então, isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Então, isso que a gente precisa ir disseminando e educando as pessoas e explicando, olha, é assim, assim, assado, é isso, é isso. Então, a gente vai trazendo esse conteúdo, né? E, nossa, eu acho que você tá certinha, né, Ju? Você tá se organizando a sua prática, né? Mudando para Isso. ver, né? E de repente até colocar alguém para te ajudar também, para fazer a aplicação desses programas, né? De repente Sim. tá ali numa sala ao lado fazendo a aplicação de programas, enquanto você tá avaliando outras crianças, tá elaborando novos programas e você vai acompanhando, porque esse é o processo mesmo. Sim, sim. Não, é esse que é meu intuito, né? É Uhum. crescer aí nessa área, porque eu, assim, é apaixonante, eu gosto muito. Eu falo que as crianças chegam, né? Tem uns que já olham pra você, assim, tem uns que
tem que ficar com a porta fechada da recepção, porque senão eles já chegam, já vão entrando. Aí as mães Você falam tá assim, com olha outra aí, ó. criança, né? Aham. Tem uns que fogem, chega lá na minha porta, abre a minha porta com tudo, eu tô com outro paciente. Então, assim, é gostoso isso, né? E as mães também, né? O acolhimento com essas mães, né? Sim. Então, é muito gratificante, assim. Eu falo que é isso que eu quero para minha vida, assim. É isso que eu tô cada vez mais em busca de especializações, porque é isso que eu quero. Não, legal. E é isso que a gente realmente tem que ter. Porque acho que essas coisas que nos motivam a continuar, mesmo nos dias ruins, né? Mesmo Sim. nesses momentos ruins, é o que nos motiva a continuar. Então, quero te ver aqui daqui a um tempo, você me contando como que tá a sua prática e se você já se organizou, se estruturou. E quero que você conte aqui tudo pra gente. Fico muito feliz, fico muito honrada. Muito obrigada por ter escolhido o IAC, por ter escolhido a gente aqui como um mediador desse seu processo de Uhum. aprendizagem dessa área, mais especificamente dentro do ensino da comunicação e da linguagem, sob uma perspectiva da análise do comportamento aplicada. Fico muito feliz de te ter aqui comigo, saber que você também passa pelas mesmas questões também, ainda mais sendo alguém que Sim. cursou psicologia, que cursou psicopedagogia, que cursou neuropsicologia, e que você está aqui e resolveu ficar, né? Porque a gente precisa de muitos profissionais, então as pessoas às vezes brigam umas com as outras, mas eu falo, gente, fica tranquilo, porque tem espaço para todo mundo. É. Um trabalho bem feito, ele sempre vai ter espaço, mesmo no mercado altamente concorrido. Só que o autismo, ele não é um mercado altamente concorrido, porque você tem muito mais demanda do que oferta. Então, fiquem tranquilos que ainda não está no ponto da saturação a área. Então, ninguém Então, precisa brigar, ninguém precisa ficar bravo. E é isso, cada um tem pensamentos diferentes, tem formas diferentes, e cada um sempre fazendo seu trabalho que dá tudo certo, não é? dá tudo certo, sim. E, assim, eu queria te agradecer muito. Gosto muito de você, nas suas aulas, tudo. E assim, não desanima não, assim, igual eu te falei, assim, é um propósito, pega isso como um crescimento. E assim, eu até assim, né, eu uso sempre aquele ditado que assim, a gente é vidraça, né? Então, assim, ou você vai ser elogiado ou você vai levar pedrada. Sim, Então, muitas vezes a gente vai levar pedrada. E como? Mas isso daí, assim, não, esse é meu propósito, é isso que eu vim, e eu vou enfrentar, né? Não, não pode desanimar, não, porque, nossa, eu imagino você, eu imagino. Mas, sim, assim, tenha força que, não, pode ter sim. certeza que essas pessoas, assim, admiram o seu trabalho, né? Então, é na onde que tá incomodando. Sim, se ninguém tá falando mal de você, é porque você não tá incomodando muito. Quando Não, você não começam a tá. falar, é porque realmente É, você tá fazendo coisas que tá mexendo, né? tá E faz mexendo. parte, né? Eu Isso. busco não nem os elogios, eles mudem o meu comportamento e nem as críticas. Claro que os elogios eles são extremamente reforçadores, é gratificante, é muito bom, mas eu busco não mudar o meu comportamento nem por uma coisa nem por outra, que é para eu não ficar mal, né? Eu me manter ali no Isso. propósito, no que eu tenho que fazer, tem que siga, siga, siga. Então eu acho que é mais ou menos assim, né? Que a gente precisa fazer e conduzir o nosso trabalho. Não, não tem jeito, não tem outro caminho. Não, mas é isso E as mesmo. crianças as crianças e as famílias precisam. Então a gente segue, né? A gente vai É, seguindo por um bem maior que aqui para mim o importante é eu passar a mensagem.
Não é eu ser maior que a mensagem. Claro que as pessoas me conhecem, acabam sabendo muito, porque eu sou assim mesmo, muito transparente, falo o que eu tô sentindo, o que eu tô Uhum. pensando. Mas a mensagem, ela é maior, ela é mais importante do que a pessoa gostar ou não da Michelle. Às vezes, não gosto, não me identifico com ela, mas algumas coisas é importante que as pessoas parem para olhar, para perceber, para se atentar e tomar cuidado na sua prática, né? Isso é bem, bem importante. Respeito ao Sim. ser humano, ética, transparência. E ser ético é falar a verdade sempre, mesmo que aquilo Uhum. vá ferir alguém. Vai Então, doer. isso é ser ético para mim, né? Então, é bem importante você, não a sua verdade, mas os fatos, né? Isso Porque a gente mesmo. precisa até falar, olha, eu não concordo com isso, mas o fato é esse. Então, eu acho que isso que é muito importante da gente guiar a nossa prática sobre essa ótica, né? Isso é bem importante. Isso. E como Josi, profissional, brigadão. né? Sim, Obrigada com eu, viu? certeza. Obrigada, viu? Fique com Deus aí. Beijo grande, até breve. Você também. Beijão. Beijo, Tchau. tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada por todo mundo aqui que acompanhou.